Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vou ler novamente. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vamos orar, e eu gostaria de incluir nesta oração a irmã Cida, que está enferma e não pôde estar conosco esta noite. Vamos colocar a vida dela em oração, os demais irmãos que tiverem seus pedidos para colocarem diante do Senhor esta noite. Senhor Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, te engrandecemos, te exaltamos. Teu nome é santo e maravilhoso, a ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não há outro Deus semelhante a ti. Não há outro Deus a quem devemos adorar, louvar e engrandecer. Só o Senhor é engrandecido, só o Senhor é Rei, só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós clamamos esta noite pela vida da irmã Cida, para que o Senhor estenda as tuas mãos sobre ela, para que ela possa ter a saúde completamente restaurada. Abençoe seu esposo, sua família, sua casa, os filhos. Ó Deus, que tudo seja para a glória do Senhor na vida da tua filha, da tua serva. Senhor, pedimos também, ó Deus, a tua bênção sobre os demais irmãos que agora tem um pedido de oração, alguém que está enfermo, alguém que está, Senhor, precisando de uma intervenção do Senhor. Nós cremos na tua palavra, cremos no teu poder, cremos na ação do Espírito Santo, cremos que Cristo levou sobre si as nossas dores, o nosso castigo, a nossa enfermidade. O Senhor levou sobre si os nossos pecados. Cremos que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e que o Senhor é poderoso para curar, para libertar e transformar cada vida. Pedimos a Deus que com o poder do teu Espírito Santo o Senhor intervenha para mudar, para transformar esses quadros, ó Pai, que estão sendo colocados diante do Senhor. Em nome de Jesus, pedimos também, Senhor, que o Senhor continue falando conosco esta noite e que a tua palavra, Senhor, seja ministrada esta noite com fidelidade e que haja, Senhor, o agir do teu Espírito Santo em cada coração que nos ouve, seja aqui, seja pela internet, cada um que está nos escutando, ó Pai, seja impactado, tocado, transformado pela ação da palavra do Senhor e do teu Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados irmãos, esse texto que eu li esta noite, ele está estes dias em minha mente. E quando um texto fica muito assim na mente, eu já desconfio que virá uma mensagem do Senhor para nós. Então eu quero trazer uma ministração essa noite para a igreja neste tema, que é Cristo formado em vós. Cristo formado em vós. O apóstolo Paulo escreve isto para os Gálatas. A Galácia era uma região ali na Europa, onde havia
algumas igrejas que tinham sido fundadas a partir do dia de Pentecostes. E Paulo escreve esta carta para atingir aqueles irmãos que estavam ali. Esta igreja, ela tinha sido alvo dos judeus judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram aqueles judeus que queriam fazer com que os irmãos que tinham se convertido a Cristo Jesus retornassem para a prática da lei. Como vocês sabem, Deus se revelou ao ser humano a partir do momento em que criou este ser humano. Em Adão, nós temos a revelação pessoal de Deus, quando Deus vinha e conversava com Adão. Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus, mas a partir do momento em que entra o pecado no mundo, então há uma separação entre Deus e o ser humano. E a partir dessa separação, Deus vai começar então um processo para se revelar ao homem que está vivendo em trevas, em escuridão, e não conhece mais a Deus e não conhece mais a vontade de Deus. Nós temos o primeiro pacto que foi realizado de forma geral com a nação de Israel, que foi o pacto realizado no Monte Sinai, onde Moisés subiu ao Monte Sinai e desceu de lá com as tábuas da aliança ou do pacto, que continham os 10 mandamentos, mas aqueles 10 mandamentos eram apenas uma amostra de toda a lei que Deus tinha passado para Moisés. Então Deus faz um pacto em Moisés com a nação de Israel. Este período é chamado como o período da lei, onde Deus estabelece a lei para o povo de Israel. A lei tinha várias propostas. A primeira proposta seria fazer com que o ser humano enxergasse o seu pecado. A lei veio para revelar o pecado humano. A lei veio para ressaltar, segundo o apóstolo Paulo, a ofensa, o pecado do homem contra Deus. Mas a lei tinha outros objetivos também. A lei de Deus veio para mostrar aos seres humanos princípios da relação de Deus com o ser humano, que precisavam ser observados, entendidos, compreendidos e desfrutados. A lei também veio para mostrar ao ser humano qual era a vontade de Deus em relação ao homem. A lei também veio para ir preparando um caminho para conduzir o ser humano até chegar em Cristo. Por isso diz Paulo que a lei foi um aio. Aio era um empregado que existia, era um escravo que existia naquela época nas famílias e que cuidava dos filhos e que educava os filhos. Era chamado em grego de paidagogos, era aquele que cuidava dos filhos até que o filho tivesse uma maturidade. É como se o aio fosse o pai daqueles filhos. Ele pegava os filhos, cuidava, ensinava, tratava, até que o filho tivesse uma certa maturidade, então ele devolvia o filho para a família. Obviamente ele ficava dentro do seio familiar, mas é como se os filhos fossem filhos dele, daquele escravo.
Paulo diz que a lei foi assim, ela nos pegou como seres humanos e ela cuidou da gente, ela ensinou o caminho até chegar Cristo. Mas quando chegou Cristo, nós não estamos mais debaixo daquele cuidado, daquele cuidador. Então a lei tinha várias propostas. E os judeus então ficaram, de alguma forma, condicionados ao pensamento da lei. A lei foi dada por Moisés mais ou menos 1450 anos antes de Cristo. Então nós temos aí um período onde vigorou a lei de mais ou menos 1500 anos até chegar Jesus. Agora vocês imaginem 1500 anos sendo ensinado e enfatizado os princípios da lei. E aí de repente vem Jesus. E aí começa um novo pacto, não mais aquele antigo pacto, mas Cristo vem estabelecer um novo pacto, não só com a casa de Israel, mas com todo o mundo. E agora nós temos a igreja. E aí, nesse início da igreja, os irmãos começaram a entender que eles não estavam mais debaixo dos princípios da lei mosaica. Eles não estavam mais debaixo das ordenanças da lei mosaica. Eles não precisavam se circuncidar, eles não precisavam mais guardar o sábado e um monte de outras coisas. Só que aí havia um problema, porque os judeus que foram ensinados 1500 anos esses princípios, agora eles não queriam abandoná-los. Então existiam grupos de judeus que se infiltravam no meio dos cristãos e judeus convertidos, e eles tentavam fazer com que esses cristãos voltassem e guardassem os princípios da lei. Ou seja, eles queriam que a igreja tivesse Cristo, mas que Cristo fosse apenas um adendo a todo o processo mosaico e a toda a lei de Moisés. E as igrejas da Galácia, elas começaram a ser seduzidas por esse tipo de ensinamento. E elas começaram a guardar dias novamente, guardar meses, guardar anos. Elas começavam a falar novamente em circuncisão. E um certo número de cristãos, pelo que temos nos textos anteriores, começaram a voltar para as práticas da lei. E agora então, Paulo vai escrever a carta aos Gálatas. Ou seja, esta situação dentro da igreja foi tão marcante que Paulo teve que escrever uma carta inteira para tratar deste assunto, deste problema, para que a igreja pudesse entender que agora eles não estavam mais debaixo da lei mosaica, mas que agora estavam debaixo da nova aliança em Cristo Jesus. Então nós não estamos mais debaixo da lei mosaica, nós estamos debaixo da nova aliança. E por isso, Paulo vai dizer para eles, o texto que nós lemos esta noite, meus filhinhos. O tratamento filhinhos é um tratamento carinhoso, é um tratamento que está mesclado com afeto e amor. Ele diz, meus filhinhos, por quem de novo, outra vez, sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então Paulo, de novo, mais uma vez, sentindo dores de parto pela igreja da Galácia. Ou seja, ele já havia sentido dores de parto por eles. Quando? Talvez quando eles se converteram. Paulo já tinha sentido dores de parto na conversão deles. E agora diz, de novo, eu tenho que sentir dor de parto por vocês, porque vocês se converteram, mas retornaram para trás novamente. E agora precisa um novo processo gestacional
em relação a vocês outra vez dentro da minha vida, diz Paulo. Então, irmãos, essa noite me chama a atenção a frase: até que Cristo seja formado em vós. Em vós. O linguajar aqui é um linguajar de gravidez, é um linguajar de formação de filho, de nascimento, porque ele usa a palavra formado, tomado forma em vós, e ele usa a palavra filhinhos, e ele usa a palavra dores de parto. Então é óbvio que ele tem em mente uma mulher gestando um filho, e depois ela parindo aquele filho e toda a dor que aquilo lhe causava. E ele diz isso para a igreja. Ele diz isso: eu sinto dores de parto por vocês. E alguém aqui que já fez parto, que não é o meu caso, nem o caso dos homens, graças a Deus e aleluia, não sabe o que é dor de parto. Mas a mulher, principalmente as mulheres mais antigas, que as mais novas, talvez não tenham tanta dor de parto pela toda a circunstância que nós temos hoje aí, né, na medicina, mas principalmente naquela época, que não havia nem anestesias, nem nada, e as mulheres sabiam muito bem o que era uma dor de parto. Ele diz: eu sinto dores de parto. Até que Cristo seja formado, como uma criança é formada em uma pessoa, Cristo precisa ser formado, precisa ser gerado em vocês. E aí eu começo a imaginar que, como a igreja da Galácia, como aconteceu na igreja da Galácia, eu começo a pensar que Cristo precisa ser formado também em nós. Cristo precisa ser formado em mim e em vocês. E fica uma pergunta para toda a igreja hoje: Cristo já foi formado em vocês? E essa pergunta é particular, é individual. Cristo já foi formado em você? O que significa isso? Cristo formado em vós. Como isso pode acontecer? Como Cristo pode ser formado em mim? O que significa Cristo formado em mim? São perguntas que eu vou tentar responder hoje. O que é Cristo formado em vós? Me parece que este termo fala sobre uma presença real de Cristo na minha vida particular. Assim como um bebê está inserido dentro de um corpo de uma mãe, e sua presença não pode passar despercebida. Ali está uma criança sendo gerada. Ela não passa despercebida pela mãe, que mesmo sem ver nada de protuberância na sua barriga, já sabe de alguma forma que está grávida e diz: já estou de 1 semana, 2 semanas. A mãe já sabe, porque a criança não vai passar despercebida dentro daquele ventre. Assim como também não dá para esconder uma gravidez, de forma geral, obviamente, tem pessoas malucas que tentam, mas de forma geral, não dá para esconder uma gravidez das pessoas que estão ao seu redor. Eu me lembro que a Carla disse que tinha uma amiga no serviço, estava na faculdade, acho que na faculdade, não me lembro, que quando a Carla ficou grávida e não sabia que estava grávida, a amiga olhou para ela e disse: você está grávida. Ela disse: como assim? Está doida? Nem eu sei. E essa amiga disse: eu vejo
nos olhos, você está grávida. Eu não sei o que ela via, mas ela via alguma coisa que conseguia enxergar que a pessoa estava grávida, e realmente a Carla estava grávida do Miguel, nosso primeiro filho, abençoado primogênito. Então eu fico imaginando que quando uma pessoa está grávida, a criança que está ali, ela não vai passar oculta, nem da pessoa e muito menos dos outros que estão ao seu redor. Agora acho que ficou muito alto o som, hein, Rodolfo? Pelo menos aqui para mim. Não vai passar despercebida. Porque logo todos vão começar a notar a diferença. E eu começo a imaginar que quando Cristo está em uma pessoa, quando Cristo está sendo gerado em mim, formado na minha vida de alguma forma, isso não fica oculto. Isso começa a ser percebido por mim e pelas pessoas que estão ao meu redor. Por isso Paulo diz, até que Cristo seja formado em vocês. Ou seja, ter Cristo formado em mim significa uma presença real, perceptível de Cristo na minha vida. Ter Cristo formado em mim significa um processo pelo qual Cristo vai tomando conta de toda a minha vida. Diferentemente de uma religião onde o seu Deus está fora do adorador, a vida cristã não é assim. A vida cristã é Cristo entrando e vivendo em mim. Ele vai se tomando forma na minha vida e ao mesmo tempo que vai tomando forma, vai tomando conta de toda a minha realidade pessoal. Assim como um bebê vai tomando conta de uma mulher grávida, que vai mexendo com os seus hormônios, que vai tornando essa mulher mais sensível, que vai tornando essa mulher diferente na sua forma de agir, de pensar, naquilo que ela vai comer ou deixar de comer, que vai tornando essa mulher de alguma forma diferente de como ela era. Assim Cristo vai tomando forma no meu ser, na minha vida, na minha forma de pensar, na minha forma de agir e reagir. Cristo vai tomando forma. Isto é ter Cristo formado em mim. Ter Cristo formado em mim é um processo pelo qual o meu eu vai morrendo. Vai morrendo e Cristo vai se tornando a minha mente, Cristo vai se tornando os meus desejos, Cristo vai se tornando as minhas aspirações, Cristo vai se tornando o meu futuro. Dizia um mitólogo chamado Joseph Campbell, que quando na natureza alguém pare, um ser procria, ele começa a morrer. Porque ele vai selar um ciclo. Ele nasceu, cresceu, multiplicou e morreu, para dar lugar a outra geração. Para Cristo ser formado em mim, o meu eu precisa morrer. Eu preciso morrer para dar lugar a Cristo na minha vida. Precisa morrer os meus desejos. Precisa morrer as minhas vontades pecaminosas. Precisam morrer as minhas raivas. Para Cristo tomar lugar no meu ser. Ter Cristo formado em mim é o processo pelo qual Cristo vai crescendo tanto em mim, a ponto de manifestar a esperança da glória na minha vida. Por isso Paulo dizia, Cristo em vós é a esperança da glória. Vai tomando conta uma esperança da glória de Deus ser manifestada na minha vida. Então Cristo precisa ser formado em nós, irmãos. Há uma diferença entre eu frequentar um local de reunião da igreja, dia após dia, mês após mês, ano após ano, ouvir mensagens, mas não tomar um passo.
E a outra diferença muito grande, quando eu escuto uma palavra e tomo um passo, tomo uma decisão. Antigamente nós fazíamos apelos, e eu não sou contra fazer apelos, mas antigamente se fazia apelo. Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, venha aqui à frente, dê esse passo. E as pessoas levantavam a mão e vinham até a frente. O pregador orava, fazia uma oração de confissão, e a pessoa voltava para os bancos. E ela dizia: aceitei Jesus. Bom, isso tem pontos positivos e tem pontos negativos. Os pontos positivos é que a pessoa, ela tinha uma consciência de que ela precisava tomar uma decisão, que ela precisava agir, que ela precisava fazer alguma coisa. Ainda que fosse levantar as mãos e dizer, eu quero Jesus. Ainda que fosse vir à frente, ela precisava tomar uma atitude. O ponto negativo é que, às vezes, a consciência da atitude ficava tão somente nesse ato. Ou seja, pronto, eu já fui à frente, já aceitei Jesus, já está tudo resolvido na minha vida. Então, uma mensagem, ao ser ouvida, precisa requerer de nós uma atitude. Passos. Cristo precisa ser formado em nós. E isso é fundamental na vida cristã. Porque se Cristo não for formado em mim, eu estarei seguindo apenas uma religião, sem efeitos profundos e práticos na minha vida. Seguir uma religião é seguir algo fora de você. Seguir a Cristo é seguir algo formado em você. Se somos cristãos, Cristo tem que estar formado em nós. E aí vem a pergunta, como é que isso pode acontecer? Bom, eu entendi que é um processo, eu entendi que Cristo precisa tomar conta da minha vida, da minha mente, do meu ser, eu entendi que de alguma forma Cristo precisa estar no controle da minha vida e que eu devo morrer e Ele viver. Eu entendi, mas como que isso vai acontecer? E eu quero trazer apenas alguns pontos para encerrar aqui como isso acontece. Primeiro, para Cristo ser formado em nós, nós precisamos ter um contato com a semente nos fecundando. A vida natural expressa em muitos aspectos a vida espiritual. Assim como num nascimento natural, a semente tem que fecundar para que haja vida. Esta é uma metáfora e Deus não faz as coisas por acaso. Ele faz sempre com um projeto de ensinar alguma coisa mais profunda. Para que uma vida surja no ventre de uma mulher, uma semente tem que fecundar aquele óvulo para que haja vida. Assim, da mesma forma, também na vida cristã, para que Cristo seja formado em mim, a semente tem que entrar na minha vida, fecundar a minha alma, fecundar o meu coração, fecundar o meu ser, para gerar Cristo dentro da minha vida. Nós já vimos em várias ocasiões na Bíblia que a semente é um símbolo da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus na própria Bíblia é representada muitas vezes como uma semente que precisa ser germinada. Jesus contou a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e a semente caiu sobre a terra. A semente é a palavra do Senhor. Para Cristo ser formado em mim, sua palavra precisa fecundar a minha vida. Precisa fecundar meu coração.
precisa encontrar espaço no meu ser. Para que Cristo seja formado em mim, eu preciso ter um contato de interação com a palavra. Irmãos, ouvir a palavra é uma coisa. Deixar a palavra entrar e fecundar a alma é outra. Hoje em dia nós ouvimos pregações por todos os lados. É só digitar qualquer coisa na internet e você vai ter lá centenas de milhares de mensagens. Uma boa parte delas, infelizmente, completamente comprometidas com o pecado. Mas tem coisa boa também. A gente tem a facilidade de ouvir pregações e mais pregações. Quantos de vocês estão aqui e frequentam este lugar há 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, ouvindo pregações? Quantos de vocês têm Bíblias em suas casas? Conhecem salmos de cor? Conhecem a palavra profundamente? Mas essa palavra precisa fazer parte de mim. Ou seja, eu preciso não só ouvir uma mensagem, mas eu preciso dar passos em direção. O que eu faço com aquilo que eu escuto? O que eu faço com a mensagem que eu ouço? Ah, pastor, eu esqueço tudo. Nós temos a mensagem gravada que vai para o WhatsApp da igreja e os irmãos que quiserem ser inseridos, é só falar com a Carla depois lá, com o Tarcísio, a gente insere no grupo do WhatsApp da igreja, porque a mensagem gravada vai de novo para lá. Fica no Facebook, vai para o WhatsApp. Você tem a opção de ouvir novamente se você esqueceu. Você tem a opção de gravar. Você tem a opção de escrever. Você tem a opção de estudar. Você tem a opção de pensar. A mensagem não pode ser perdida. Eu não posso escutar uma mensagem aqui e daqui a meia hora, quando sair daqui, dizer, nem sei que texto que o pastor pregou, nem sei o que ele falou. Eu não posso deixar essa descartabilidade mental entrar na minha vida a ponto de eu descartar coisas importantes para mim e fundamentais para a minha vida com as outras coisas que não têm importância. Nós somos a geração das informações, então o nosso cérebro, ele está absolutamente preparado e condicionado a descartar as coisas. Por quê? Porque você recebe informações toda hora. Você sai na rua, você vê inúmeros outdoor, você vê panfletos para todos os lados, você vê coisas escritas para lá e para cá, você liga a televisão, é toda hora informação, você liga a internet, você vai no celular, são informações e milhões de informações toda hora. E que o cérebro faz? Ele vai jogando tudo fora, vai pegando, vai jogando tudo fora, porque não dá para reter tudo. Então a gente vai recebendo informações mil e jogando fora toda hora, automaticamente no nosso cérebro. Mas isso não pode ser algo que nos domine a ponto de a palavra de Deus não conseguir entrar, porque a gente ouve e joga fora. A gente ouve e joga fora. A palavra tem que entrar, tem que ser estudada, tem que ser meditada, tem que ser pensada, tem que ser analisada e principalmente tem que ser praticada. Como é que Cristo pode ser formado em mim se a semente não entrar em mim? A semente precisa entrar, ou seja, cristão não é uma opção, tem a obrigação de ler a palavra. Porque aqui está a palavra de Deus, não é uma opção. Não, se der tempo eu leio, não é uma opção, é uma obrigação. Mas eu não tenho tempo, a gente arruma tempo. A gente arruma. Eu também achava que eu não tinha tempo, correndo para cima e para baixo. Fui no médico, ele falou, gordura, barriga grande, tem que fazer academia. Gordura no fígado. Daqui a pouco vai para outro grau, daqui a pouco é cirrose. Tem que fazer. Arrumei tempo para fazer. Não tenho tempo. Temos que acordar às 5 horas da manhã, que seja. Mas nós precisamos estar em contato com a palavra, precisamos ler a palavra. Mas não é só ler a palavra e descartar, ler e descartar. É ler e deixar entrar o que a palavra disse, meditar na palavra. Ela tem que fazer parte de mim. Tem que fazer parte da minha vida.
Não é só ler e meditar, é ler, meditar e aplicar. Eu venho aqui, ouço que devo tratar os outros com amor, mansidão, humildade e temperança. Saio daqui, alguém me provoca, eu só falto pegar um pedaço de pau e tacar na cabeça da pessoa. Eu venho aqui, ouço que o cristão é manso e humilde do coração. Eu saio daqui, alguém me dá uma fechada no trânsito, eu buzino e xingo palavrão. A palavra não está entrando na prática, não está fecundando a alma, não está fecundando o espírito, não está fecundando o coração. Cristo não será formado. Se a palavra não entrar, não fecundar, não transformar, Cristo não será formado em nós. É preciso que entre a semente dentro de nós. É preciso que ela encontre espaço. É preciso que ela encontre um lugar no coração. Por isso, a palavra diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela ficou escondida para não ser roubada, para não ser perdida. Ela ficou escondida, aquilo que é escondido é precioso. Antigamente as pessoas não tinham banco, elas escondiam dinheiro debaixo do colchão em casa, não é assim? Quando você tem algo precioso, que você não tem onde guardar, você esconde, para ninguém achar, porque é seu, porque você sabe onde está, e porque quando precisar você vai recorrer ali. A palavra precisa ficar escondida dentro de nós. Não é jogada em qualquer lugar, é escondida na alma, para ser acessada a todo momento, para ser praticada, para ser vivenciada. Cristo precisa ser formado em nós, mas para ele ser formado a semente tem que entrar. Quem não tem a presença da palavra, o contato com a palavra em si mesmo, não pode ter Cristo formado em si. É por isso que num culto, irmãos, preste atenção, num culto a Deus, numa reunião da igreja, a primazia sempre é da palavra. A gente canta hinos maravilhosos, a gente gosta de cantar, e nada impede que um dia o Espírito Santo nos dirija para 2 horas só de música, e depois a gente vai para casa sem nenhuma pregação. Mas aí é uma exceção onde o Espírito Santo nos dirigiu assim, porque normalmente não é assim. Normalmente a preferência sempre é da palavra. A preferência é da ministração da palavra. Por isso, quem vem pregar aqui no púlpito tem que ter a palavra no coração, na vida, na prática, tem que orar, tem que buscar na palavra do Senhor e tem que buscar em Deus um alimento para a igreja, porque a primazia é da palavra. Mas em casa, a primazia também tem que ser da palavra. Porque a gente toma café, a gente gosta de comer. E eu entrei numa dieta agora, obrigatoriamente, pela nutricionista onde eu fui, tenho que entrar numa dieta. Bom, tive que entrar. Está lá eu. Vocês já conhecem aquela nutricionista, né? Brava. E eu percebi o quanto a comida, ela tem uma participação importante demais na nossa vida. E importante até demais. Porque não sei por que antigamente era muito mais prazeroso ir ao shopping do que hoje. Porque antigamente eu ia no shopping e comia tudo que via na frente. Mas hoje eu digo isso aqui eu não posso comer, aquilo lá não posso comer, aquele outro não posso comer, então eu prefiro ficar em casa. A comida exerce um poder muito grande dentro de nós. E ela se torna às vezes a primazia para nós. Se não tiver boa comida, a gente fica bravo, a gente fica nervoso. Se não tiver comida o suficiente, então a gente quebra a mesa. Mas a primazia na nossa casa não pode ser a comida, tem que ser a palavra. Antes da comida vem a palavra. A palavra precisa ser o primeiro. Até que Cristo seja formado em nós. Se não tiver a palavra em abundância, fecundando a alma, Cristo nunca será formado. Segundo, para que Cristo seja formado em nós, é preciso perder a antiga formatação. Se não moer a antiga formatação, a nova formatação não vem. O antigo tem que cair para dar lugar ao novo. Senão fica aquelas coisas reformadas, metade de um, metade do outro, e nada fica bom, tudo fica feio. É como remendar as coisas.
Aquela casa com as paredes toda remendada, estoura um cano, você remenda, estoura um negócio, você remenda, quebra um negócio ali, você remenda aqui. Daqui a pouco você chega, está tudo remendado, é igual um carro totalmente remendado. É diferente de um carro novo. Para Cristo ser formado, precisa ruir a estrutura antiga. Não tem salvação a estrutura antiga, não tem como reaproveitar. Você até pode reaproveitar alguma coisa nas estruturas arquitetônicas da vida, mas você não pode reaproveitar a estrutura de uma vida, ela tem que ser demolida. Nós estamos formados pelas nossas próprias corrupções, pelos nossos próprios pecados. Já temos uma estrutura de pensar, uma estrutura de falar, uma estrutura de reagir, uma estrutura de olhar, de planejar. Mas nós não percebemos que nós ficamos tortos. Toda a nossa estrutura está torta. Ela está comprometida. A nossa consistência mais profunda está entortada. Está fora de padrão, está fora do nível. Por quê? Porque nós fomos feitos certos em Deus. Mas entrou o pecado no mundo e entortou o homem. E não tem conserto. Jesus não veio para consertar, ele veio para demolir a estrutura e construir uma nova estrutura em nós. Para que Cristo seja formado, eu preciso tomar a nova forma. E para tomar a forma nova, a velha precisa ser destruída. O que é que precisa cair na minha vida? Precisa cair um monte de coisas. Precisa cair o meu ego. O ego é um dos elementos mais difíceis de derrubar. É aquelas paredes construídas com 5 tijolos, com concreto duríssimo. Você já foi tentar furar algumas paredes em casa, né? O homem tem que, às vezes, ir lá com a furadeira. E aí, às vezes, precisa colocar um quadro, fazer alguma coisa. Aí vai furar. Você já tentou furar em lugar que é de estrutura de concreto e a broca não vai? Não vai. Aquilo está muito bem formado, muito endurecido, não vai. Precisa de uma máquina maior, melhor. Quebra a broca. Escorrega na parede. Traga a parede, mas não consegue furar. Porque está muito bem endurecido. Aquilo é o ego. O ego está tão endurecido dentro de nós que é só marretada e marretada espiritual para ele ceder. Senão ele não cede. O ego sou eu, os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas vontades, o meu nome, a minha reputação. Precisamos deixar Cristo demolir os nossos melindres. Crente muito melindroso, não pode falar nada, não pode pensar nada, não pode chegar perto, não pode se cumprimentar, tem que ser da forma certa, tem que se comentar de alguma outra. Bem, não pode ser assim. Temos que demolir esses melindres. Tem que demolir o gênio ruim, gênio bravo. Não, eu sou filho de espanhol, descendente de italiano, nervoso, sangue vermelho, eu também sou. Tem que demolir. Se Cristo não demolir isso aí, não nasce uma nova estrutura. Tem que esmagar a estrutura. Tem que esmagar o gênio ruim. Não, comigo é assim. Escreveu, não leu, o pau comeu. Pode cortar essas frases estúpidas que não tem nada a ver com o evangelho. Cristão tem que baixar a cabeça, tem que ser humilde. Gênio ruim não adianta. Não, sou gênio ruim mesmo. Quem quiser ficar assim, me aceitar assim, né? Deus me aceitou assim. Deus te aceita do jeito que você é, mas para te transformar. Porque se você não for transformado, você não vai encontrar um lugar no céu. Gênio ruim, nervoso, bravo. Precisa ruir os meus desejos, ruir o meu orgulho, ruir o meu individualismo. Não, eu sou eu, individual. Não. Nós somos um grupo, um corpo. Precisa ruir as minhas revoltas, precisa ruir os meus traumas. Não tenho trauma, não fala nisso. Deixa Jesus ruir tudo isso aí. Precisa passar pelo rolo compressor, que vai esmagar, esmigalhar tudo para formar uma nova estrutura. Uma nova estrutura. Porque a estrutura está comprometida. É como um carro que sofreu um acidente
e alguém faz, um perito dá uma análise e diz: está condenado, não tem como reformar. Mexeu no bloco, mexeu na estrutura, não tem, perda total. Nós somos perda total. Precisa passar o rolo compressor, transformar aquilo numa massa para construir uma outra realidade. Precisa ruir até a minha religião. Precisa ruir tudo. Precisamos desejar a vida, respirar a vida, amar a vida de Cristo. Até que Cristo seja formado em vós, sinto dores de parto, dizia Paulo. Dores de parto. A maior dor. Dor de parto. Nos homens seria, talvez, dores de rim. Até que Cristo seja formado em vós. Em último lugar, para Cristo ser formado em nós, nós precisamos ser também não só atingidos pela semente, não só esmigalhados na nossa antiga estrutura para o surgimento de uma nova estrutura, mas para que Cristo seja formado em nós, nós precisamos agora ser nutridos com a comunhão de Cristo e dos irmãos. Nutridos. A nutrição é extremamente importante. Se não houver nutrição, nós ficamos subnutridos. E aquilo que está subnutrido está doente. E aquilo que está doente vai chegar à morte. Nutridos. Ou seja, eu não posso ficar só na fecundação. Tem que haver também a nutrição. Porque se houver a fecundação, mas não houver a nutrição, não há desenvolvimento no feto. Precisa nutrir. Hoje em dia nós vivemos na era da nutrição. Nutricionista está em alta hoje. Todo mundo na internet só fala do que pode e o que não pode comer. E eles vão mudando os cardápios. Antigamente não podia comer ovo, agora tem que comer ovo. E assim vai. Eu estou esperando que chegue a hora em que tem que comer doce de leite. Tem que comer açúcar. Antigamente, né? Agora não pode comer açúcar, não pode comer doce de leite. Não pode tomar garapa, não pode fazer nada hoje em dia. A nutrição está em falta, em alta. Por quê? Porque o ser humano descobriu que a nutrição vai ser importante para um monte de coisas na vida, para trazer saúde, para trazer um bem-estar e até mesmo para curar depressão. Tem gente curada de depressão só com nutrição. A nutrição mexe com o seu cérebro, com a sua forma de pensar, mexe com o seu físico, com o seu corpo, com a sua forma de ter disposição para a vida. Então eu preciso ser nutrido. Agora, a nutrição aqui se dá pelo quê? Se dá pela comunhão com Cristo e com a sua igreja. Como é que a gente é nutrido no dia a dia? Primeiro precisa ser fecundado pela palavra. A palavra precisa estar em abundância na vida. E aí vem a nutrição, que é o quê? A comunhão expressa com Cristo e com a igreja. Não é só com Cristo, não é só com a igreja. É com Cristo e com a igreja. A comunhão se expressa como? Se expressa na prática da oração. Comunhão tem a ver com oração. Vai lá, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu pai que vem em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Comunhão tem a ver com oração. É quando eu dobro o meu coração diante de Deus em oração. Eu não preciso mostrar para ninguém, eu não preciso colocar na internet, eu não preciso postar lá nas redes sociais, estou orando. Não precisa dessas besteiras. Eu dobro o meu joelho e falo com o meu Pai que está no céu. A nutrição da comunhão vem na oração. Como é que você conhece uma pessoa e como é que você desenvolve a comunhão com essa pessoa? Estando presente, conversando, dialogando, trocando experiências, trocando abraços, trocando vida. Não tem como eu desenvolver relacionamento com alguém que não quer conversar comigo. Porque a conversa, o diálogo, o estar junto, a caminhada, faz com que
haja amadurecimento e crescimento no relacionamento. Assim é em relação a Jesus. Se eu não tiver disposição para conversar, para falar, para dialogar, para abrir meu coração, para expor a minha vida, para expor a minha alma para o Senhor, não haverá crescimento da comunhão. Não tem como desenvolver comunhão com Jesus sem oração. Aliás, Jesus chegou aos discípulos e disse: vocês não podem orar nem uma hora, não podem vigiar comigo, nem uma hora. Me parece que uma hora ali para os discípulos foi estabelecido como mínimo. Nem uma hora. Eu não estou dizendo que a oração tem que ter hora marcada no relógio, que você tem que ficar competindo quem ora 2, 3, 4. Não é isso. Mas é o tempo de passar com. Precisa ter comunhão de oração. Oração é nutrição para a vida espiritual. Não só a oração, mas a prática da vida. É o caminhar junto. A igreja precisa caminhar junto. Nós não podemos nos ver só no domingo à noite. Não podemos. Estamos proibidos. Eu proíbo de nos vermos só no domingo à noite. A gente tem que se ver, a gente tem que se falar. Mesmo que a gente estiver ocupado, a gente tem que mandar mensagem um para o outro, a gente tem que se importar um com o outro. Hoje nós temos inúmeras facilidades. Antigamente as pessoas, para se ver, tinham que ir a cavalo, ou a pé, ou de bicicleta. Hoje tem carro, hoje tem telefone celular, hoje tem mensagens. A gente precisa estar em contato para aumentar a nossa relação. A igreja precisa estar junto. Nós precisamos andar juntos uns com os outros. Precisamos chamar pessoas para andar com a gente tem que andar com pessoas. Isso aqui é uma mensagem para a gente sair da zona de conforto e botar o pé para frente. Não é só para ouvir a mensagem, é para praticá-la. Eu preciso dar o passo. Se eu não der o passo, eu nunca vou. Então, a comunhão está na prática, no dia a dia, na vida, na comunhão com a igreja. Eu preciso conversar com os irmãos. Os irmãos precisam conversar uns com os outros. A prática da vida diária, do pensar, do se importar, isso nutre a comunhão. E Cristo vai sendo formado em nós. Quando eu vou até você e começo a falar de Cristo, e você falar de Cristo, e nós vamos compartilhando Cristo, então Cristo vai sendo formado em nós pela comunhão. Cristo vai sendo formado em nós. Aliás, o nosso maior assunto tem que ser Cristo. Não adianta a gente se reunir para falar só de futebol, de política, de filosofia. Não, o nosso maior assunto é Cristo. Não é algo forçado, é algo natural do cristão. Cristo tem que fluir da vida. E no compartilhar de Cristo entre nós, Cristo é formado em nós. É assim que Cristo é formado na igreja. Deus abençoe os irmãos. Que esta mensagem fique no seu coração e no meu coração. Em nome de Jesus. Fiquemos em pé. Cristo formado em nós. Começa com a semente fecundando. A semente precisa ser buscada, lida, compreendida, estudada, meditada, praticada. Cristo formado em nós. A estrutura velha tem que ruir, tem que ser destruída, tem que ser esmigalhada, tem que ser macetada. Cristo formado em nós. Nós precisamos ser nutridos, onde nos visitarmos, a comunhão de vermos um ao outro, a comunhão de irmos na casa um do outro, de sentarmos para comer à mesa juntos, de cantarmos juntos, de orarmos juntos, de compartilharmos a palavra juntos. A igreja precisa disso. Eu sonho com uma igreja onde todos nós tenhamos uma interação tão grande, onde a gente viva um na casa dos outros, falando de Cristo, vivendo, orando, compartilhando. Que os cafés dessa cidade sejam lotados de irmãos falando do amor de Cristo uns para com os outros.
Que os nossos churrascos sejam recheados a revelações da palavra de Deus e a expressões de amor entre nós. Que os nossos sábados sejam compromissados com a vida de Cristo expressa em cada coração. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, Tu és a única esperança da vida. Não há outra esperança fora do Senhor. Precisamos ser fecundados pela Tua palavra. Precisamos que a Tua palavra habite ricamente em nós. Ricamente, não pobremente, não escassamente, mas ricamente, abundantemente, sobejamente em nós. Que a Tua palavra fecunde nossa alma, nossa mente, nosso espírito, nosso coração. Senhor Jesus, moe estruturas que precisam ruir. Implode edifícios que precisam cair na nossa vida. Passa o rolo compressor, esmigalha. Traga a nós, Senhor, a compreensão do novo. Cresça em nós, Senhor. Cresça em nós. Como disse João Batista, convém que o Senhor cresça e que a gente diminua. Que o nosso ego possa diminuir a ponto de não se ver mais. Que haja nutrição entre nós. Oh Jesus, desperta em nós o desejo de orar, de buscar o Senhor, de viver em comunhão com o Senhor. Desperta em nós. Desperta em nós, Senhor, o desejo da comunhão entre nós, relacionamento entre a igreja, vida entre os irmãos, vida entre os irmãos. Que tudo seja para a glória e para a honra e para o louvor do Teu nome, somente em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com alegria ao Senhor essa noite.